Opa, fala pessoal, e aí, tudo beleza? Seguinte, estou fazendo aqui esse desenho, fazendo esse fundo escuro aqui desse lado direito. Então eu resolvi ligar a câmera aqui, gravar uma parte e passar algumas dicas para vocês, né? Que eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer fundo escuro no desenho. E como você pode ver, eu tenho aqui nesse desenho esse lenço que é bem escuro, que é preto também. E eu tenho aqui o desafio de fazer esse fundo mais escuro do que o lenço, né, que é o que eu vejo aqui na referência. Então, é um tom bem escuro mesmo que eu vou fazer aqui com o lápis 6B, porque muita gente me pergunta, né, se precisa um lápis 8B, um lápis mais escuro, carvão, para fazer um fundo escuro. Então, a resposta é que com grafite você consegue também, desde que você use algumas técnicas, alguns macetes que eu vou passar aqui para você. Então, como eu falei, eu vou usar apenas o lápis 6B. Então, eu vou dar continuidade aqui, já fiz uma parte, então eu vou fazendo dessa forma, vou fazendo movimentos bem curtos com lápis. É importante que a ponta do lápis esteja um pouco fina, tá? Não tão fina, mas também que não esteja tão grossa, para que você consiga gerar aí um atrito maior entre o grafite e o papel. Então, eu vou fazendo movimentos bem curtos aqui. Eu não faço esses traços longos, não faço um sombreamento muito rabiscado assim, porque ficaria mais difícil para espalhar depois com o pincel. Então eu vou fazendo aqui movimentos curtos, preenchendo bastante, deixando já o mais homogêneo possível que eu conseguir. Aí depois sim eu vou passar o pincel só para dar uma escurecida mais e para tirar também esse aspecto poroso que você consegue ver aí no vídeo. Aqui eu já busco preencher um pouco mais, tá? E vou passando o lápis um pouco forte também, não tão forte, sabe? Mas eu vou forçando à medida que eu vou vendo que é necessário até eu conseguir um tom mais escuro. Eu sei que você ouve muito falar por aí que você deve sempre passar o lápis no desenho de leve, mas isso não é bem assim, tá? Tem exceção. Se você quer conseguir um tom realmente preto com um lápis grafite, é inevitável que você force um pouco, tá? Você coloca um pouco de força. Não tem como te falar qual a força que você vai usar. Isso é você testando e você vai vendo, né, até que ponto você pode forçar sem estragar o papel e também sem deixar claro, né? Você tem que procurar aí esse equilíbrio. Legal, passei aqui o lápis, como você viu. Agora eu vou passar o pincel. Olha só, como você pode ver, a primeira camada ela nunca fica tão escura, ela nunca fica tão uniforme. Então, a gente precisa aqui de pelo menos duas camadas de grafite. Geralmente eu faço com duas camadas, né? As duas camadas com o mesmo lápis, o lápis 6B. Assim eu consigo preencher nessa segunda camada todos aqueles espaços que não foram preenchidos na primeira. Assim a gente vai conseguindo o tom mais escuro. Isso é muito importante. Não fique esperando que você vai conseguir um tom escuro na primeira camada. Não espere que você vai conseguir um sombreamento homogêneo passando apenas uma camada de grafite. Isso não vai acontecer. Você vai passar várias camadas de grafite até conseguir a tonalidade que você quer, né? Passei aqui a segunda camada de grafite. Agora eu vou passando o pincel mais uma vez. Tá? E você vai observando aí que vai ficando muito mais uniforme, né? Vai ficando muito mais preenchido, também muito mais preto do que o tom que eu fiz anteriormente. E uma das coisas mais importantes aqui nesse processo, na minha opinião, é você fazer um pedaço de cada vez, tá? E fazendo cada parte, por exemplo, vou fazer daqui para cima agora, esse pedaço pequeno, porque se você preenche tudo para depois passar o pincel, você acaba não dando um acabamento tão preciso. Mas quando você faz as partes pequenas, você consegue dar mais atenção a cada um desses pedacinhos e assim você vai conseguindo um resultado melhor, né? Um resultado mais preciso, mais bem feito, né?
Estou passando lápis, observe que eu coloco bastante grafite também, eu vou insistindo bastante, repetindo, no mesmo lugar que eu passei, eu vou voltando novamente, como você pode ver, eu vou insistindo, vou colocando o máximo de grafite que eu conseguir, porque quanto mais grafite eu colocar, aí quando eu vier passando o pincel, mais grafite vai ter ali para que o pincel consiga impregnar nos poros do papel e assim conseguir um tom mais escuro. Então você deve colocar bastante grafite, né? Insista bastante com o lápis, volte. Depois você pode fazer também traços mais cruzados, que na verdade não são bem traços, né? Eu faço aqui nesse sentido, porém é um trabalho bem homogêneo, né? Eu já deixo até homogêneo com o lápis, à medida do possível, para quando eu voltar com o pincel não tenha tanto trabalho assim. Acerto o cantinho aqui. E já começo agora a fazer movimentos meio que contrários. Mas sempre buscando preencher. Veja que o processo aqui é o mesmo, né? Eu passei a primeira camada com lápis 6B. E eu venho agora com o pincel novamente. E aqui você vai passar apenas pincel, tá? Você jamais deve passar lenço de papel ou esfuminho, porque aqui é um tom escuro e essas ferramentas, elas roubam o grafite do papel, ela tira um pouco do grafite. Então você acaba não conseguindo fazer um tom escuro quando você usa essas ferramentas para espalhar. Então novamente, volto com o mesmo lápis, preenchendo um pouco mais, conforme falei para você, que na primeira camada é muito difícil você conseguir já deixar o tom preto, né? Então a gente volta retocando de novo, fazendo aqui a segunda camada, dando mais uma escurecida aqui nessa parte. E passo novamente o pincel. Esse é um pincel um pouco mais firme. Esse pincel ele é da Ceramic. E eu cortei bastante, como você pode ver. Ele está bem curto, né? Os pelos bem curtos. Eu cortei com uma tesoura para ficar realmente um pouco mais firme e conseguir fazer esse trabalho. Eu tenho outro pincel aqui, deixa eu ver se eu encontro para mostrar para você. É um pincel um pouco mais macio. Esse eu deixei as cerdas dele um pouco maior, porque eu uso mais para fazer textura de pele, né? Quando eu quero só esfumar um pouco ali a textura, né? Fazendo um preenchimento com um tom acinzentado e tal. Mas quando eu quero uma tonalidade realmente escura no desenho, ele não funciona legal. Ele é muito macio, ele não consegue espalhar bem o grafite. Mas esse outro aqui, por ser um pouco mais duro, ele consegue arrastar com muito mais facilidade. Então fica essa dica também, né? Um pincel um pouco mais firme, funciona melhor, mas que não seja tão duro também, sabe? Aqueles pincéis amarelo mesmo que a gente encontra nas papelarias aí, a maioria deles são tem as cerdas muito duras. Então para você fazer esse trabalho com desenho fica meio complicado, ele acaba ferindo muito o papel. Então a continuação aqui é a mesma coisa, tá? Não tem segredo, você vai passar lápis 6B. Se você tiver o lápis 8B também, tudo bem, você pode usar o 8B, né? Você vai conseguir inclusive até mais rápido, né? Uma tonalidade escura, mas o 6B também funciona muito legal, tá? Eu uso sempre o 6B, faço 2 camadas, se for necessário eu posso fazer 3 camadas, mas geralmente na segunda camada eu já consigo já um sombreamento bem escuro, tá? Então não tem nenhum problema com isso, o lápis 6B resolve tranquilamente. Então são essas as dicas, né? Espero que tenha ajudado você, que tenha contribuído aí com o seu aprendizado. Se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa o like no vídeo também, se puder, compartilha. E se você quiser ir mais longe também, né? Alcançar o hiperrealismo em seus desenhos, eu vou deixar o link do meu treinamento aí na descrição, desenhos realistas do básico ao avançado, tá? Vou deixar na descrição o link, você pode acessar e conhecer mais detalhes sobre o treinamento. E assim eu finalizo aqui esse tutorial e a gente se vê em um próximo vídeo, tá bom? Valeu, grande abraço, fui!